Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre novo mundo, né? Após o período da era pré-diluviana, que nós falamos aqui dos continentes perdidos, Lemúria, Pangeia, Atlantes. Então aconteceu o dilúvio, né? E nós tivemos a era pós-diluviana. E hoje eu trago para vocês alguns mapas antigos que demonstram que o formato da Terra que nos é apresentado não coincide com o que os povos antigos falavam. Por exemplo, no ano de 1504, 1537, Urbano Monte, cartógrafo, desenhava mapas para os maiores navegantes do mundo. E através destes mapas que eles conseguiram fazer navegações, transporte de açúcar, transporte de tecido, transporte de madeira, por exemplo, o pau-brasil. Então simplesmente eles usavam os mapas antigos. Porém, os mapas antigos, há mais ou menos 500 anos atrás, não demonstravam o planeta Terra como o sistema nos mostra. Muito pelo contrário. Então nós vamos falar sobre isso, tá? Lembrando para você que se você quiser participar do conteúdo premium, tem links na descrição. Eu recomendo que você participe. Nós vamos falar sobre os portais que ficam submersos no oceano, que foram descritos por alguns cartógrafos, e vamos falar sobre algumas coisas a mais das quais eu já não posso mais falar aqui. Principalmente a questão de Moisés, tá? Para quem quer saber a verdade, eu vou falar brevemente aqui, mas eu falo com mais detalhes na área premium, tá? Obviamente que esse conteúdo ele é especulativo, afinal, verdadeiro mesmo é essas crenças abraâmicas, né? Isso aí, ó. Eu acho mais honesto você dizer que você é satanista do que crente em uma religião abraâmica, tá? Essa é a minha verdade, né? Porque felizmente a verdade absoluta eles se esconderam de nós, usurparam de nós. Então você consegue ver aí o Urbano Monte, cartógrafo, ele desenhou mapas para os antigos navegantes. Por exemplo, Pedro Alves Cabral utilizou seus mapas, teve outros também, que simplesmente usavam os mapas de Urbano Montes para evitar certas rotas. Rotas que tinham monstros marinhos, sereias, tinha grifos, águias rapinas que comiam elefantes. E o curioso fato desses cartógrafos, não só com Urbano Monte, as quais eu vou mostrar aqui, tá? Todos eles relatavam monstros imensos e marinhos no ano de 1504, 1587 e por aí vai. Então simplesmente eles desenhavam esses mapas. E esses mapas, justamente estes mapas, eram utilizados pelos navegantes em sua época. Aí eu te faço uma pergunta, será que os caras são doidos? Pensa comigo, usa a sua cabeça para fazer uma reflexão profunda e filosófica. Para que você que é navegante, provavelmente herdado essa profissão dos pais ou do governo, e você simplesmente vai confiar a sua vida da tripulação e a rota de comércio no mapa que tem sereias, minotauros, ciclopes, gigantes, unicórnios. Imagina você fazendo uma navegação pelo mundo, um transporte comercial e baseado-se em mapas mitológicos. Faz sentido para você? Então a alegação do sistema podre e moribundo hoje diz que esses mapas são míticos, que não são verdadeiros. Porém, foram os mapas antigos que, por exemplo, foi graças a este mapa, que conseguiram chegar no Brasil. Tá? Não só de Urbano Monte, eu vou falar de outros, mas graças a estes mapas mitológicos que conseguiram chegar no Brasil. Eu falo mitológico porque tem seres, né, que são desconhecidos para a raça humana. Alguém que é esperto, que é inteligente,
vai fazer uma seguinte pergunta: Humberto, como é possível ter unicórnios, minotauros, inclusive ciclopes, sereias, tritões, gigantes e todo tipo de fantasia? Como é possível ter tudo isso há 500 anos atrás? Como é possível que mesmo após o dilúvio, mesmo após a erradicação, né, dos nefilins, é possível que esses seres estejam vivos? Deixa eu te explicar uma coisa. Esses seres que estão vivos, eles não são os mesmos seres da era pré-diluviana. Os seres da era pré-diluviana, eles eram baseados em silício. Eles não são baseados na mesma estrutura, na mesma plataforma humana, que é carbono. Então, devido ao silício, eles conseguiam absorver energia através das árvores, ok? É igualzinho o filme Avatar. Eles se conectavam através das árvores. A árvore, na era pré-diluviana, ela se ramificava pelo mundo, suas raízes chegavam pelo mundo, as grandes árvores, né? E elas eram as conexões dos seres humanos pelo mundo. Então era a internet no passado. O ser humano era baseado em silício. Os alimentos no passado, eles tinham uma composição de ouro e de prata, tá? Então você comia, por exemplo, o melão. O melão não era do tamanho de hoje, era do tamanho de uma casa, dando exemplo, tá? E esses alimentos, eles eram hipernutritivos. E pela composição dos alimentos de ter prata, os seres humanos não adoeciam. E pela composição atômica dos alimentos consistir ouro, o ser humano tinha longevidade. Então, simplesmente, o sangue humano no passado não era vermelho, ele era constituído de uma outra cor. Muitas vezes prescrita como dourado, que ainda existem resquícios hoje, como o sangue extremamente raro. Porém, ao que tudo se sabe, era o sangue azul, devido à composição de silício. Então, existia ouro em sua composição atômica, tá? E o ser humano constituía de longevidade, né? O ser humano ele conseguia viver até 1000 anos. Porém, Deus delimitou, né, que o espírito que acompanhasse o corpo humano não transpassasse 120 anos, devido a todo o mal que eles faziam à Terra. Então, esses seres da era pré-diluviana, que também são mitológicos, esses seres, eles não são os mesmos seres do ano de 1500. Esses novos seres que aparecem, eles têm uma recomposição molecular. Então você, quando olha, por exemplo, eu fiz um vídeo chamado Pangeia, quando você olha, por exemplo, montanhas em formatos de ser humano, em formatos de animais, é porque são seres do passado que vieram de silício. Houve uma guerra plasmática, ok? E eu preciso que você entenda que os anjos possuem tecnologia. A própria Bíblia fala sobre a queda dos anjos e os anjos trazendo tecnologia aos homens, né? Os homens de asas de estatura de 60 metros, ensinando o homem sobre ferragem, tecnologia, circuitos, sobre música, tintura. Então, simplesmente os anjos dispõem de tecnologia. E essa tecnologia perversa que tenta sempre usurpar, né, o direito do ser humano de estar com Deus. Então, simplesmente nós tivemos esses seres do passado, né, foram erradicados, e agora aparecem novamente esses seres. Mas não é que aparecem esses seres, são outros seres, seres já numa composição, tá, de carbono. Então, por exemplo, os dinossauros, que você hoje tem fósseis pelo mundo inteiro, eles vieram na era pré-diluviana? Não, porque a composição ao que tudo se sabe, a composição na era pré-diluviana é baseada em silício. Então, como os dinossauros tinham uma base de carbono, né, essa base de carbono é baseada na era pós-diluviana. Então, esses dinossauros geram outro processo na era pós-diluviana, tá? Então, nós temos aí quimeras, formatos de demônios, né? Nós temos unicórnios, nós temos tipos de tritões, né? Sereias. Esses mapas eles acabam se estendendo. Gigantes, ciclopes, tudo isso de fato em algum momento existiu. Eu esqueci o nome desse tipo de ser que metade cavalo, metade homem, tá?
mas no passado existia. Inclusive, não só Urbano Monte, mas Olaus Magno, tá? Que também prescreveu em seus mapas os monstros antigos. Então, Olaus Magnus, né, ele fala sobre os monstros, né? Esses monstros que muitas vezes você vê em animes, em filmes, né? Por exemplo, Alice no País da Maravilha, o Mágico de Oz, que não faz nem conexão com a realidade, são trazidos de mapas antigos, tá? Então não foi só o Urbano Monte que prescreveu esses mapas antigos, mas também, tá, Olaus Magnus escreveu sobre isso aí. E ele escrevia muito sobre a Irlanda, tá? Aí eu te faço a pergunta, para quê? E inclusive esse aqui trabalhou para o governo. Para que esses cartógrafos se dariam ao luxo de escrever sobre animais míticos em rotas, né, de navegação? Para quê? Por que colocar isso no mapa se de fato não existia? Agora, por que algum navegante, alguém que navega pelo mar, decide usar esses mapas? Ah, eu achei bonito, vou pendurar aqui no meu navio. Você acha que é isso mesmo? É óbvio que eles usavam esses mapas como bases de informação. Bases de informação, para eles saberem que tipo de coisas que eles iriam enfrentar, tá? Então isso era muito comum em sua época. Então, através do mapa, por exemplo, de Urbano Monte aqui, você sabe as regiões que você consegue navegar sem monstros marinhos, tá? Então, muitas vezes tinha que se dar volta para poder levar um certo tipo de mercadoria. E aqueles que negligenciavam, eles acabavam enfrentando o que se chamava de fúria dos deuses. Então, eles começavam a chamar tudo aquilo que foge do normal, né, que é super além do normal, eles chamavam de deuses, né? Mas, na verdade, a concepção é o processo de hibridização. E aí nós temos de novo o processo de hibridização. Eu cheguei a falar sobre Cyberpunk, que é uma tecnologia. Sobre a civilização humana, nós tivemos 4 bases de tecnologia, ao que tudo se sabe. O tal de Sailpunk, né, foram os navios voadores, foram as cidades voadoras, né? Tudo isso sempre destrói. A cada 300, 400 anos, Deus erradica a raça humana, não porque Deus quer, mas porque a raça humana chega num certo nível do mal. Algo inconcebível. É só você aguardar 30 anos dessa civilização para você ver como que o ser humano vai se tornar presunçoso, mesquinho. É só você aguardar 30 anos para você entender que a misericórdia de Deus vem com fogo. Para limpar a raça. Só que agora nós estamos chegando no final da história da humanidade, né? Não posso dizer para você que o mundo vai acabar agora, mas eu não acredito que tenhamos mais 100 anos, né? Talvez aí uns 80, mas cada um é cada um. Então simplesmente é o que eu penso, tá? Que vai se chegando ao limiar da civilização. Então, por exemplo, o que eu preciso falar para vocês aqui? Muitas pessoas adoram falar das religiões abraâmicas, né? As religiões judaicas, pseudo-cristãs, entre outras, o Islã. E o Islã, na verdade, ele faz parte do judaísmo, tá? Só para te avisar, Moisés, Abraão, tá? Inclusive, não é dito na crença judaica nem cristã, mas Abraão foi o principal, depois daquele Maomé, né? Ele foi o principal construtor do islamismo, tá? Então Abraão também fundou o islamismo. Então assim, tome muito cuidado para você não dizer assim, eu tenho como pai Abraão. Eu não tenho como pai Abraão, eu recuso esse posto. Eu tenho como pai Deus, Jesus Cristo. Eu me considero gentil, porque a salvação não vem dos judeus, a salvação vem de Cristo. Porque os judeus eles acessam conhecimento esotérico proibido, né? O povo que mais negligencia o amor de Deus é os judeus. Porque a Cabala é um conhecimento que não foi dado direito aos homens. É o mesmo conhecimento que fez a queda, né, da era pré-diluviana, conhecimento proibido que foi ensinado a Eva, a Adão. Então simplesmente tem certas coisas que não cabe ao homem saber, pelo menos não agora. Então quando o homem tenta usufruir esses poderes, conhecimentos esotéricos, sempre acabam em sacrifício humano, destruição, escravização da humanidade. Então simplesmente
é o povo que mais negligencia o amor de Deus. Tem certo conhecimento que ao homem não é destinado a saber. Não devemos saber, pelo menos agora, porque o papel na raça humana é um papel de remissão. Então, por exemplo, hoje eu considero o satanismo mais puro do que o judaísmo, ou simplesmente as crenças pseudo-cristãs. Porque o satanista, pelo menos, ele assume que gosta de Lúcifer. Pelo menos quando você pega um satanista, ele fala, ó, eu acredito, eu não vou dizer porque podem usar isso em cortes de vídeo, né? Mas o satanista fala que acredita em Lúcifer, que acredita que ele é Deus, e no judaísmo é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, da mesma profundidade. Também acreditam a mesma coisa. Yahweh é nome de diabo, tá? Só que aí eles não vão falar isso abertamente. Então simplesmente o satanismo ele é mais puro do que o judaísmo. Infelizmente é isso. E as crenças que foram originadas desse meio, como o cristianismo, por exemplo, que botaram a mão nisso, a Igreja Católica Apostólica Romana, eles ludibriaram o cristianismo com processo de trindade. Então hoje é muito comum, inclusive aqui nos vídeos do YouTube, eu encontrar pessoas que não entendem que Jesus Cristo é Deus. Porque a história que Deus é uma coisa e Jesus Cristo é outra veio da Igreja Católica Apostólica Romana, que pegou Deus e dividiu em três. Virou uma triade. Virou Espírito Santo, que sempre foi Jesus, virou Deus no Altíssimo, que sempre foi Jesus, e Jesus Cristo, que é o verbo que se fez carne, é o próprio Deus. Inclusive a palavra Jesus em francês, que é o berço dessas crenças, é eu sou. Então simplesmente separaram. Então as pessoas têm dificuldade de entender hoje que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Espírito Santo e que não existe processo de triade. Mas Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tem o poder absoluto sobre todas as coisas. Então começou um processo de mescla de crenças, né? A gente chama de sincretismo, ecumenismo, que é unificação de crenças. Por exemplo, a Igreja Católica, após a Assembleia de Prelados, Concílio de Nicéia, começaram a adoração de santo, né? Só que santo, a palavra santa, o termo etimológico, não é a pessoa que nunca pecou. Isso não existe. Não existe nenhum ser humano, não ser Jesus, que na verdade nem é ser humano, ele veio o verbo que se fez carne. Nenhum, nem mesmo Lúcifer, que nunca pecou. Não existe nenhum ser nesse universo que nunca pecou. Tá bom? Somente a Deus. Então simplesmente o termo santo é originado na palavra etimológica de santificação. Então, o que é santificação? É quando o Espírito Santo santifica a pessoa. E você vai ver que o apóstolo Paulo era meramente pecador. O apóstolo Paulo, ele perseguia cristãos, famílias de cristãos. E nas mãos do apóstolo Paulo foram manchados até bebês cristãos. Então, depois do profundo arrependimento de ter entendido que fez o mal sem conhecimento verdadeiro, a santificação vem por Cristo, que decide santificar os homens. Como santificou os apóstolos, né? Falou aos apóstolos: vocês viram o que eu fiz e vocês farão coisas muito mais grandiosas em meu nome, para que saibam que vocês vieram de Deus. Então, o processo de santificação não é de quem nunca pecou, né? Por exemplo, eu lembro, acho que foi Simão, que tinha uma boca podre, só falava palavrão. Então simplesmente quem santifica é Deus, é Jesus Cristo, tá? É um processo que vem do próprio Cristo. Então não é santo. Então começaram essa idolatria de santo totalmente errada, começaram os feriados pagãos, né? E aí as pessoas hoje, no século XXI, as pessoas elas querem retroceder às crenças abraâmicas, né? Você vê pessoas querendo voltar para o judaísmo, sair do cristianismo, que está manchado pelo sangue do pecado, e ir para o judaísmo. Aí você vê canais utilizando candelabro, pessoas falando sobre o judaísmo, mas esquece, por exemplo, que Salomão foi o pior homem na terra. Hitler mijaria nas calças com medo de Salomão. Salomão chegou a um certo ponto em sua vida que ele começou a aprisionar demônios. Realmente aprisionar demônios. Ele começou a aprisionar, ele começou a abrir portais, ele começou... Por que Jack Parsons queria abrir tantos portais? Porque Salomão fazia isso. Então Salomão começou a fazer muita coisa. Salomão visitava Shambhala,
visitava, Shambhala vem de Cabala, né? Visitava o submundo, o inferno, visitava tudo. Então foi um ser humano muito detestável na minha vida. Eu, particularmente, nem se eu for salvo, eu quero ver Salomão na minha vida. Eu quero saber quem é, se tiver realmente salvo, para eu manter uma certa distância, por segurança. Vai que o cara peca daqui a um certo tempo infinítico aí, vai saber. Então, simplesmente, esses caras eram puramente maus. Eu nunca acredito que Salomão tá no céu, tá? Só para te avisar. Davi também não foi lá grande coisa, tá? Tem contos davídicos pelas crenças luciferianas que Davi montava em dragão. Nós temos também Moisés. Quando você pega os pintores de sua época escrevendo sobre Moisés, Moisés tinha chifres. Eu me pergunto como é que eram as pernas de Moisés, porque se Moisés tinha chifres, eu me pergunto, será que ele era um tipo de híbrido e algum tipo de animal que tem pernas de bode e tampava isso com roupas longas, né? Assim como ele vestia? Eu não sei. Mas o fato de ter chifre não é humano, não é um DNA humano, tá? Então tem certas crenças aí que você tem que pisar o pé no freio antes de você condenar. A verdade por trás da história da humanidade é que a religião estraga os homens. Jesus Cristo, ele não fundamentou uma religião. Jesus Cristo, ele não pregou sobre uma única religião de salvação, não. Cristo falou, lhe darei 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E diante disso você destrincha Êxodo 20, né? Porque quem ama a si mesmo e ama acima de tudo Deus, não vai matar, não vai roubar, não vai cobiçar a mulher do próximo, nada disso. Então, essas leis são baseadas pelo ensinamento de Cristo. Mas essa história está longe de ser verdadeira, tá? Essa história abraâmica aí está longe de ser verdadeira. Principalmente porque nas crenças abraâmicas, principalmente a crença judaica, quando uma mulher pecava, ela era pega em adultério, né? Ela era apedrejada. Hoje mantém-se essa cultura nos povos do Oriente Médio, alguns, né? Mas então a mulher pecava e a mulher era apedrejada. E o homem não era apedrejado. Então o que eles faziam? Tá? Pegava a mulher no ato, o homem que estava no ato ele fazia um processo de remissão e a mulher era apedrejada. Aí eles apedrejavam a mulher para o cara poder casar com outra mulher. E tinham várias e várias mulheres. Por isso originou a crença dos mormons, que podia ter várias mulheres, podia ter harém de mulheres, né? Então esses caras eles são perversos. Realmente, quando eu entendo exatamente quando Cristo estava na sinagoga e os fariseus contestaram a Cristo e sua autoridade, nós temos como pai Abraão e Cristo em sua simplicidade, numa verdade absoluta, que é irrevogável para quem entende o mundo, ele disse, vocês têm como pai o diabo. Na verdade, tem como pai a Lúcifer, né? E essa é a mais pura verdade. E hoje é difícil você encontrar alguém pregando a verdade, porque os pastores de hoje em dia, teologia da prosperidade, são ensinamentos babilônicos, né, de demônios. E se não é teologia da prosperidade, você entra na igreja evangélica para curar hemorroida, para curar bicho de pé, para curar algum tipo de doença. Aí muitos vão dizer, mas o meu pastor curou, ele tem o poder, ele é ungido por Deus. Porque ele curou, ele é ungido. Você não sabe se o seu pastor fez contrato com o diabo. Você não faz a menor ideia. Muitas vezes, o que se é investigado, pelo menos no processo de inquisição com os padres, era o seguinte, esses caras que tinham poder, eles faziam contratos secretos com o diabo, e aí eles tiravam a doença daquela pessoa e inseriam em outra pessoa através da imposição de mãos. Então o cara chegava lá com um processo de câncer, fazia imposição de mãos, extraía aquele câncer, e o próximo otário que ele botasse a mão contraria câncer. E assim o ciclo continuava. E aí sempre todo mundo caindo no mesmo papo. Então esse é o preço do adversário. O adversário ele não soluciona problemas, ele remedia problemas. Os problemas sempre vão continuar. E se é cobrado um alto preço. Então o pessoal começou a virar escravo desses seres, né? Eu coloquei até a imagem aqui a respeito disso, né? Mas é a mais pura verdade. Os governantes deste mundo, eles são escravos. Eles participam de seitas secretas. E essas seitas secretas, eles são obrigados
para ganharem poder, prestígio, glória, dinheiro, status. Eles têm que fazer as coisas conforme o diabo manda, né? E aí, se eles se negarem, eles são perseguidos. A família morre, não sei o quê. Então esses caras são escravos. Quando eles percebem que eles são escravos, não tem mais volta. Então não existe liberdade e fraternidade para esse povo. É simplesmente processo de escravidão. Todo mundo que está lá em cima não consegue mais sair. A verdade é essa. Então simplesmente esse é o povo, é o mundo no passado. Deus, quando criou Adão e Eva, descrito, né, na Bíblia, Adão e Eva é feito imagem e semelhança de Deus. Em nenhuma passagem bíblica, nenhum cânon bíblico é falado que os anjos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Você viu na Bíblia Deus falando que os anjos são imagem e semelhança de Deus? Aí eu te faço a pergunta, você viu? Não, você não viu isso. Então simplesmente o ser humano ele tem um status que está acima dos anjos. E o processo do ser humano é uma criação diferente dos anjos. Os anjos, apesar de ter grande poder e prestígio, as funções dos anjos são a organização dos céus, que nós conhecemos como universo. Porém, ao que tudo se sabe, o ser humano, eles deveriam ser os guardiões das espécies, né? Do processo, por exemplo, da criação da raça humana, onde Adão e Eva deveriam ser os guardiões da Terra, né, regida, né, sob o regimento deles. Então a raça humana foi criada para a governança de planetas. Né? O ser humano ele tinha um papel de trazer, por isso que Cristo sempre prega sobre o amor. Inclusive as frequências do amor são muito mais poderosas que as frequências do ódio. Falo isso porque eu tenho um curso chamado Frequências e Vibrações. Então, simplesmente, você vê que os homens sempre fazem contratos com o mal. O simples fato de existir esses mapas de Urbano Monte e de Olaus Magnus é a representação mais singela e absoluta que, mesmo após o dilúvio, o ser humano foi caçar, né, se envolver com o diabo. Infelizmente, a verdade é essa. Então não tem muito o que fazer, as pessoas elas fazem isso. E claro, tem os portais, tá? Que vem, geralmente todo portal dimensional, adimensional, ele vem de água, tá? A água é a vida e é o portal. Então, as naves voadoras elas não vêm do céu, elas sempre vêm do mar, tá? Então simplesmente é isso que eu tenho para falar para vocês. Tome muito cuidado, porque Jesus Cristo, o Eu Sou, né, ensinou a Moisés, Êxodo 20, os 10 mandamentos, que se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Moisés, descendo ao Monte Sinai, ele foi ludibriado assim como Eva e Adão foram. Olhou para o lado, viu uma sarça incandescente, e em vez de descer com 10 mandamentos, desceu com 613. Né? E lá embaixo, quando ele chegou lá embaixo, ainda adulterou os mandamentos ainda. Cristo contesta em Mateus, falando sobre o divórcio, entre outras, porque os caras ainda adulteraram os mandamentos. Então Cristo mesmo diz, né, que ele veio como lobo, né, peço perdão, ele veio como ovelha no meio de lobos para nos resgatar. Por isso que o processo de autossacrifício é a única maneira de você ir para os céus, tá? Ninguém sai da terra senão morto. Lembre-se bem disso. Não há nenhum ser aqui, tá? E Enoque saiu, tal, tem as suas razões para isso, tá? Mas ninguém sai da terra senão morto. Então, você tem que fazer uma escolha na sua vida. A quem você vai servir? Eu fiz a minha. Eu sou cristão. Cristão é ser discípulo de Cristo. Eu confio a minha vida em Cristo. Tá? Não me torno escravo do diabo. Posso viver sob o jugo do diabo, sob a dependência do sistema monetário dele, do sistema governamental dele, mas o meu coração, o meu amor é a Jesus. E somente a Jesus Cristo. Não tenho espaço para outros seres. E também não sou a favor, não gosto de Moisés, não gosto de Abraão, não gosto de Davi, não gosto da casa rebelde de Israel, porque de tanto ler Isaías, Jeremias, de tanto ler Hebreus, o povo sempre pregando contra os judeus, sempre pregando contra
os judeus. Por quê? Porque foram um povo escolhido por Deus que depois se tornaram rebeldes. E hoje está cheio de pastor defendendo esses caras. Então simplesmente não convém falar mal dos caras, não tenho nada contra eles, mas eu sou cristão, o meu Deus é Jesus Cristo. Eu espero que você faça a escolha correta também. Então o mapa de Urbano Monte é isso, tá? Com esses seres do passado, tá? Você encontra referências sobre isso na internet, mais detalhes sobre esse mapa, e o mapa de Olaus Magnus também, tá? Então, felizmente, esses seres, eles, né, esses caras, eles não escreveram esses mapas à toa. Bom, para o pessoal do YouTube, eu vou me despedindo aqui, e para o pessoal do conteúdo Premium, a gente continua, tá? Então, pessoal do conteúdo Premium, nós vamos falar sobre os vórtices, os portais, vamos falar sobre a história de São Jorge o Dragão explicada, vamos falar sobre muita coisa, são pelo menos 15 páginas, né? Enquanto você tem aqui 5 páginas nesse processo aqui, nós temos 15, então o conteúdo ali é muito maior do conteúdo Premium, tá? Então quem está assistindo pelo YouTube vai terminar por aqui agora, e quem está no conteúdo Premium já tem mais meia hora de vídeo para frente ainda, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, o pessoal do YouTube, o pessoal do conteúdo Premium a gente continua.